Bom dia, caro pré-adolescentes! Que alegria nós estarmos aqui mais uma vez para nós falarmos do quê? Do quê? É claro, da Bíblia! Essa é a Escola Bíblica Dominical, por isso nós iremos estudar a palavra do Senhor, nosso Deus. Que alegria nós estarmos aqui nessa lição de número 8. E aí, como vocês estão? Estão todos felizes? Estão todos alegres? Eu estou também muito bem, eu espero que vocês também estejam. Estamos aqui ao vivo no canal Marcos do Evangelho. Se você estiver assistindo hoje, domingo, às 10 da manhã. É um prazer eu estar aqui com vocês. Essa é a classe dos pré-adolescentes. Meu nome é Abraão e estaremos estudando a aula número 8, que tem por título: Quem é o presbítero? Quem é o presbítero? É uma pergunta, né? Aqui a nossa revista está falando sobre servindo a Deus com meus talentos, né? Já estamos na 8ª lição, já quase finalizando essas lições maravilhosas. Vocês têm gostado dessas lições? Eu espero que sim, né? Nós estudamos, inclusive, nas últimas aulas sobre vários assuntos relacionados aos talentos que Deus ele nos tem proporcionado. Na última aula nós estudamos sobre o pastor. E hoje nós iremos estudar sobre um tema que parece um pouco com a função do pastor, mas é o auxiliar do pastor, é o presbítero. Nós iremos estudar hoje. E aí, vocês estão animados? Como vocês estão? Já estão aí no chat aí do canal Marcos do Evangelho? Se vocês estão assistindo depois, você também pode deixar aí os seus comentários, por gentileza, não deixe de comentar. Pode só colocar aí um amém, um glória a Deus aí embaixo, mas não deixe de colocar aí embaixo, de manifestar a sua alegria de estar vendo este conteúdo riquíssimo. Olha, a aula de hoje vai estar sensacional. Você vai ser surpreendido, ok? Com o que Deus tem para falar com você na aula de hoje. Mas para nós iniciarmos agora, nós iremos começar com a oração. Vamos orar para nós iniciarmos essa aula? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, Pai, pela tua misericórdia com as nossas vidas. Nós agradecemos porque o Senhor, Pai, se derramou na cruz do Calvário em sacrifício em nosso lugar. Foi por causa do seu grande amor, foi por causa do seu grande cuidado para com as nossas vidas, que nós hoje estamos aqui neste lugar. Que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo venha estar ministrando as nossas vidas, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós. Que possamos ser mansos e humildes e aprender com o Senhor a ser manso e humilde de coração. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Caros pré-adolescentes, a nossa aula de hoje fala sobre quem é o presbítero. Eu já pedi para vocês já deixar o like aí, porque depois no final podem acabar esquecendo, né? Comentem, compartilhem com mais pessoas, porque hoje nossa aula ela vai começar a falar sobre o presbítero. Presbítero. A nossa lição de hoje ela se encontra em 1 Timóteo 3 e 1 Timóteo 5. Então nós temos na Bíblia várias cartas pastorais. E aí você diz assim: Abraão, já que é uma carta pastoral, já que está falando sobre presbítero, eu não preciso ouvir isso, eu não preciso saber disso, eu nem vou ler essa parte da Bíblia. Olha, calma. Calma, minha cara e meu caro pré-adolescente. Não é bem assim, tá? Porque a palavra de Deus mesmo diz em uma carta pastoral, olha o que? Em 2 Timóteo, no capítulo 3, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então isso foi escrito em uma carta tida como uma carta pastoral, uma carta, uma epístola escrita por Paulo a alguém que iria liderar
alguém que seria um presbítero, que tinha por imposição de mão este ofício. Então, nós temos aqui um grande ensinamento, né? Que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, para que o homem de Deus seja perfeito. Não é só o homem, né? É para o homem e a mulher também, para que o homem e a mulher, né? Quando fala homem aqui, tá se referindo a todas as, né? Homem e mulher. Homem de Deus, para que a pessoa de Deus, para que o servo de Deus, a serva de Deus, seja perfeito, seja perfeita. Então, toda a Escritura, inclusive as cartas pastorais. Vocês acabaram de ter um grande ensinamento aqui. Nós temos outro ensinamento na primeira epístola de Paulo a Timóteo também, porque ele escreveu 2 cartas a Timóteo, ensinando esse seu discípulo a como ser um outro discipulador. Olha que interessante. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, o versículo 12, fala bem assim. Olha o que fala, 1 Timóteo 4, 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, novamente falando da Escritura, persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupe-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então, meus caros, né, pré-adolescentes, ok? Minhas caras pré-adolescentes também. Olha só. Esses ensinamentos estão em uma carta pastoral. Então, aquilo que é tido para um presbítero também deve ser um alcance para nossas vidas. Deixa o ministério da palavra e do ensino e da oração somente para os pastores, para os presbíteros, né? Somente para os evangelistas, a pregação, não. A palavra de Deus ela é clara quando ela diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Normalmente quem batiza é os presbíteros, é os evangelistas, são os pastores, é a liderança da igreja. Mas todos nós somos convocados a estarmos também assumindo na nossa casa, na nossa residência, na nossa própria vida, o ministério. Na nossa própria vida, né? Nós temos que estar orando, nós temos que estar estudando a Bíblia. Por quê? Porque o nosso objetivo é nós alcançarmos a maturidade, é nós alcançarmos o estatuto de varão perfeito, né? Ou vocês, meninas, o estatuto de varoa perfeita. E quem é o varão perfeito? Quem é o nosso exemplo maior? Jesus Cristo. E nessa aula sobre quem é o presbítero, é aquele que é um representante, vamos colocar assim, né? Ele é um cristão, ele é um modelo perfeito, ele tem que ser. As exigências para você ser um presbítero é muito alta. Nós iremos estudar hoje que, olha, tem que ser a graça de Deus sobre a vida destes homens de Deus. Tem que ser de Deus, porque olha, a responsabilidade é muito grande. É muito grande. Então vamos estudar na aula de hoje. Vocês estão ansiosos? Olha, eu já começo dizendo para vocês. Eu já vou começar aqui entregando a parte da revelação final, ok? Em 1 João, no capítulo 3, nós temos aqui, ó, 1 João, lá no final, 3:14, que diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão,
permanece na morte. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Agora o versículo de 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele quem? Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha que bênção, né? Olha que bênção. E aí ele continua: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então nós temos aqui vários ensinamentos muito importantes da parte de Deus para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, certo? Que o apóstolo, nesse caso aqui agora já é outro, é o apóstolo João. Nós primeiro lemos 1 Timóteo, que é uma carta pastoral, agora é 1 João, ok? Que aí é uma carta geral, certo? Nós temos aqui o que eu quero falar desse versículo que eu acabei de ler, sobre o exemplo maior. O nosso maior, e nós estudamos isso na aula passada, o nosso maior exemplo de bom pastor, o sumo pastor, é Jesus Cristo. Os nossos objetivos, o nosso objetivo maior é nós sermos parecidos com Jesus Cristo. Então Jesus, ele escolheu dentre nós, que somos a igreja dele, aqueles que se reúnem em torno da palavra de Deus, em torno da oração, em torno de cantar, em torno de louvar a Deus. Inclusive nós estudamos nas últimas aulas, nós temos que nos reunir em algum lugar. Ninguém pode falar, eu sou a igreja de Deus, e acabar falando, eu vou ficar só em casa, ou só assistindo o culto aqui na internet. Isso não existe, isso é mentira. Então Deus, ele escolheu, dentre aquelas pessoas que se reúnem para estudar a Bíblia, alguns homens. E essas pessoas que ele escolheu, ok? Ele colocou sobre essas pessoas dons ministeriais, especiais. E esses dons especiais, dentre eles, temos um dom de organizar as coisas. Por quê? Por quê? Imagina uma igreja. Nós temos na igreja várias funções. Na nossa igreja, por exemplo, Marcas do Evangelho, nós temos pessoas que cantam, nós temos pessoas que precisam ser cuidadas porque elas vêm com várias ideias erradas. Nós temos pessoas que vêm com espíritos demoníacos nas suas vidas. Nós temos pessoas que vêm com ideias erradas, completamente equivocadas, sobre quem é Jesus, sobre quem é a igreja, sobre como nós devemos ou não ser salvos. Então nós temos pessoas cheias de ideias, cheias de conceitos, de pressupostos, completamente equivocados. Nós temos pessoas com doenças, nós temos pessoas enfermas, nós temos viúvas que são desprezadas, são pessoas desprezadas no meio do corpo de Cristo, né? São pessoas que algumas pessoas não gostam nem de conversar direito. Então, Deus, ele escolheu pessoas, líderes, para direcionar o corpo de Cristo. Então, essas pessoas escolhidas, elas são pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Elas são pessoas que têm uma vida consagrada a Deus. Elas são pessoas que são parecidas com Jesus Cristo. Elas são de tal ponto parecidas com Jesus Cristo, que as pessoas, elas olham para elas e falam: você andou com Jesus. A sua cara é de cristão. Você é um cristão. Aí a pessoa: não sou cristão. É claro que você é cristão, eu tenho certeza que você é um cristão. Porque o seu jeito de falar, você não fala palavrão, você não murmura, você não reclama, você faz tudo e além daquilo que eles te pedem. Você só pode ser um cristão. Então, é um objetivo nosso, de todo o corpo de Cristo, nós sermos parecidos com Cristo. Mas aqueles que estão na liderança, eles têm um peso ainda maior. Eles têm uma grande responsabilidade. Eles têm uma responsabilidade enorme.
Porque a palavra de Deus diz que eles devem ser o exemplo dos fiéis. Nós acabamos de ler. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Da mesma forma nós, se nós não queremos ser desprezados, a palavra de Deus diz, ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. E aqui cita os mesmos pontos que nós devemos ser o exemplo. Então, vamos começar aqui a nossa aula falando sobre presbíteros, né? Com certeza vocês já ouviram falar de presbítero. O que ele faz? O que ele come? Aonde ele vive? São perguntas que todos nós nos fazemos. Olha, os presbíteros são pessoas normais. Calma, eles são normais, eles não são um ET. Eu falei agora que eles precisam ter um alto grau, né, de santidade, e realmente é a exigência. Eles têm que ser pessoas idôneas. Ninguém pode acusar eles de nada, absolutamente nada. Se eles tiverem algum tipo de acusação contra a vida deles, olha, a palavra de Deus, ela diz que testemunhas têm que ser colocadas. Tem que ter uma, mais do que duas testemunhas. Não pode sair por aí acusando o presbítero. Tem que ter mais do que duas testemunhas, e se realmente houver a averiguação de que está cometendo algo errado, deve ser afastado do ministério. Não pode permanecer no ministério. A palavra de Deus, ela é muito clara que as exigências do ministério, do presbitério, do presbítero, dos anciãos, do pastor, dos diáconos, dos evangelistas, eles têm que ser altíssimos. Eles têm que ser testados. E só se for aprovado é que eles podem servir. Ok? Só se eles forem aprovados. Então, com certeza você já ouviu falar de algum presbítero, né? Você vê eles orando, você vê eles orientando. E até mesmo, quem é que nunca foi repreendido por um presbítero, não é verdade? Quando o presbítero, você faz uma coisa de errado, já vem o presbítero ali, né? Já ali te corrigir, já ali falando, olha. Tem alguns que tem eles até como chatos, né? Mas não é bem assim. Eles zelam pela tua vida. Eles procuram, por quê? Porque eles sabem do zelo, a responsabilidade que ele tem. No começo da igreja, eles eram chamados de anciãos, ou bispos. Hoje em dia a gente não chama tanto de ancião, né? Eles eram chamados mais de ancião, e ancião hoje em dia tem um conceito de pessoas velhas, pessoas mais de idade, né? Pessoas maduras. Então eles eram chamados de anciãos exatamente por isso. E bispos, nós não chamamos mais de bispos, pelo menos não na igreja assembleia, né? Eram homens experientes, que tinham a responsabilidade de instruir os novos crentes. Eles também ajudavam os apóstolos na administração e organização da igreja. Pedro, por exemplo, era um presbítero. Pedro, aquele que negou Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. Mas na última vez eles ainda falaram, mas você parece com ele, você fala igual ele, você também é um galileu, você esteve com ele, nós vimos com ele. Não tem como, não sou, não sei o que. Começou a praguejar, começou a falar, não, eu não sei o que, começou a falar um monte de coisa. Mas eles olhavam para ele e viam nele o fato dele parecer com Jesus. Jesus, ele é manso e humilde de coração. Então é necessário que o presbítero ele tenha as qualidades de Jesus Cristo. Ok? Não significa que eles têm que ser manso e humilde de coração. Mas às vezes o zelo da casa de Deus consome o presbítero de tal forma que ele é obrigado a jogar para cima as mesas dos cambistas, soltar os animais que estão tentando vender no templo. Isso eu quero dizer na casa de Deus, por exemplo, às vezes está tendo tanta coisa errada que é necessário ter uma atitude mais firme, né? É necessário às vezes você, ei, pelo amor de Deus, olha só a casa de Deus. Então, Pedro, ele era também, olha como que ele era impulsivo, né? Ele era muito impulsivo. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 1, ele diz, eu que sou presbítero. Pedro, ele falou na sua carta, eu sou um presbítero. Então, qual é a função de um presbítero?
Olha, você já teve muita coisa para fazer? Você já teve muita coisa para fazer? Imagina se você for o pastor da igreja. Você já viu nossos pastores, né? O pastor Jairo e o pastor Jefferson, como eles são extremamente atarefados? Eles são muito atarefados, mas com certeza que se você parar para falar, pastor, eu preciso falar com você, ele vai falar com você. Ele vai dedicar um tempo do seu dia para conversar com você também. Então imagina, né? A nossa igreja tem um monte de gente, mais de 500 pessoas visitando, vindo, indo, o culto e tal, e festa e não sei o que, e a cesta básica e novos membros e o batismo e a escola dominical. Então imagina liderar isso tudo. Você já tentou fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? Por exemplo, enquanto você está tomando banho, você já tentou tomar banho, ensaboar o cabelo ao mesmo tempo que você ensaboa o seu corpo? Você já tentou fazer isso? Eu não consigo. Ou quando eu começo a fazer um, eu paro de fazer o outro. Ou quando eu faço o outro, eu paro de fazer um. É incrível. Por exemplo, a pessoa que é um baterista. Não consigo tocar bateria direito, porque é muito difícil pra mim. Tem que ter muita habilidade de bater numa mão, bater na outra, bater com um pé e bater com o outro. Vocês começam a esquecer, só vai pra um. Então, é muito difícil, né? Então, ele precisa de auxiliar. Um pastor, ele tem muita tarefa. E nessas ocasiões em que precisa de ter um auxílio nesse cargo, os presbíteros, eles são chamados. E para quê? Para ajudar a pregar, para ajudar a ensinar a igreja. E ser um presbítero é uma grande honra. Haja vista que é uma função de auxiliar o pastor. Ninguém pode menosprezar um presbítero. Ninguém pode falar, é só um presbítero. Não, não é. É algo importante, algo de duplicada honra, principalmente aqueles que ensinam a palavra de Deus. Não podemos desprezar aqueles que desprezam um desses pequeninos da casa de Deus. Olha, eles estão desprezando o próprio Deus, o próprio Jesus. Aqueles que recebem um desses pequeninos, um desses presbíteros amados, eles não são pequeninos, não estou falando como desprezo, mas eu digo como alguém muito amado. Eles têm que ser muito amados, por quê? Porque eles sofrem pelo amor a Deus. Eles merecem todo o nosso respeito. Eles merecem todo o nosso reconhecimento. Isso porque eles são obreiros voluntários, ok? Eles fazem voluntariamente a obra de Deus. Olha, a palavra de Deus diz que uma das exigências é que eles não façam por obrigação. Eles têm que fazer voluntariamente, certo? Eles têm que pastorear, eles têm que cuidar do rebanho de Deus de forma voluntária. Eles têm que ajudar a cuidar do rebanho de forma voluntária. E isso eu estou chamando nós de ovelhinhas, né? Uma das figuras é para nós entendermos algo, né? Que Deus utiliza para falar a respeito do povo dele. Ele nos compara a ovelhinhas. Então vocês são ovelhinhas de Jesus e eu também sou uma ovelhinha de Jesus. E nós temos o nosso pastor, né? E o pastor, ele tem os seus auxiliares, né? Antigamente, quando tinha mais do que 50 ovelhas, tinha que ter um auxiliar, porque imagina você cuidar de 50 animaizinhos, né? É muito difícil. Então, sabe quais eram as condições do trabalho para ser um presbítero? Olha só, eles tinham que ser de forma voluntária, sempre com boa vontade e paciente. Essa é uma das exigências que, no meu ponto de vista, eu mais enxergo. Eles têm que ter muita paciência. Porque, olha, eu vou te dizer, hein? Para tolerar ser um pastor do Abraão, por exemplo, Jesus amado, tem que ter muita paciência. Tem que ter muita paciência para tolerar ser o pastor do Abraão, para tolerar ser o pastor aí de vários de vocês também, Jesus amado. Olha, eu só sou, né? Não é só sou, é um grande privilégio para mim, para a glória de Deus, né? Nas quartas-feiras, ser o professor de vocês.
né, nas quartas-feiras. Hoje eu sou professor de vocês também. E em outras ocasiões também, para a glória de Deus. E para mim já é muito, eu tenho que ter muita paciência. Mas eu faço de boa vontade. Agora imagina quem é o pastor da igreja, quem é o presbítero, tanto que eles não têm que ter mais boa vontade, ser mais voluntário e ter muita paciência. Dentre outros requisitos, eles precisavam ter é ter um espírito íntegro. Eles tinham que ter integridade, um caráter transformado pelo Espírito Santo e alguém com a família boa. Até hoje, as mesmas regras permanecem para quem deseja ser um presbítero na igreja. Você sabe o que o apóstolo Paulo afirmou sobre isso? Ele disse que quem deseja ser um presbítero, ótimo trabalho eles estão desejando. Então você aí, ó, pré-adolescente, quer ser um presbítero na casa de Deus? Ótimo, muito bom. Ótimo trabalho você está desejando. Aqui está escrito em 1 Timóteo 3. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o presbitério, excelente obra deseja. Mas aí tem as exigências, né? É um grau de exigência gigante. Vamos lá, continuando. Treinadores. Você sabe quem foi Tito? Tito, você conhece Tito? É um nome engraçado, né? Nós temos uma carta, inclusive, é uma carta que eu citei no começo, a carta de Tito. É uma das cartas pastorais. Tito, ele foi a Bíblia diz que ele foi treinado pelo apóstolo Paulo e enviado de cidade em cidade para treinar novos presbíteros. Eu estava tentando dizer que ele era um presbítero, ok? E ele foi treinado para treinar novos presbíteros. Olha que benção, gente. Ele era presbítero dos presbíteros. Então vamos colocar assim que ele era um pastor, né? O presbítero dos presbíteros. Ele ensinava novos presbíteros. Naquela época, era comum a igreja funcionar na casa dos irmãos. Os presbíteros deveriam estar sempre atentos à organização e à boa ordem necessárias para o bom andamento das igrejas que assim cresciam pelo ensino da sã doutrina. Então, o presbítero, eles olhavam assim, olha, precisa disso, precisa daquilo outro, precisa daquilo outro. E outra questão que eles precisavam, tópico 2, aquele que ensina a doutrina. Na igreja que iniciou, os presbíteros eram conhecidos por gostarem do ensino da palavra de Deus. Eles têm que gostar disso. A palavra de Deus diz em Atos 6,4: não está certo nós, os presbíteros falaram isso, deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de servir à mesa. Não está certo nós deixarmos de ensinar, de orar, por exemplo, hoje, né? E irmos colocar as cadeiras nos lugares. E irmos cuidar lá de ficar na portaria. Não que esses sejam cargos menos ou mais elevados. Não. São tudo preciso, necessário. Mas essas pessoas, elas são dedicadas a este trabalho. Ok? Além de amarem a oração, eles seguiam a ordem de Jesus, formando novos obreiros. Eles tinham que ter a capacidade de ensinar. Por quê? Sabia que a todo tempo a igreja ela é ameaçada por ensinamentos errados? Eu já falei para vocês, isso mesmo. Tem pessoas, por exemplo, que ensinam que Jesus ele não é Deus. Tem pessoas que ensinam que nós precisamos guardar o sábado. Tem pessoas que falam muitas outras abobrinhas. Desde a igreja primitiva, né, iniciante, nós havíamos no nosso meio, e existe hoje no nosso meio, pessoas infiltradas, distantes da verdadeira fé em Jesus Cristo e da Bíblia, falando mentiras, procurando enganar os escolhidos do Senhor. Normalmente, os presbíteros que procuram dinheiro, presbíteros que procuram fama, que procuram honra exagerada, acima do que realmente é necessário. Essas pessoas, elas irão começar a falar aquilo que o povo gosta de ouvir.
E os presbíteros, eles têm a função de não falar aquilo que eu quero ouvir. Eles têm a função de falar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E isso é muito difícil. Por quê? Porque falar aquilo que o povo quer ouvir é ok, beleza. Mas agora falarmos da palavra de Deus com fidelidade, aí o povo já não vai querer ouvir. O povo vai querer te apedrejar. O povo vai querer falar mal do pastor, falar mal do presbítero. E é aí que ele tem que ser apto, manso. Por quê? Porque ele não vai querer que aquela ovelha que está desviada, ela se perca. Ele tem que ter um amor por aquelas pessoas, como eu li no começo, né? Em 1 João 3. Ele tem que amar aquelas pessoas. E com o amor sacrificial, o mesmo amor que Jesus ele teve. Mesmo aquelas pessoas falando mal dele, mesmo aquelas pessoas criticando ele pelas costas, ele tem que se entregar por aquela pessoa. Então, olha só, eles têm que ser homens aptos. Sempre que aparecia algum assunto sério, lá estavam os apóstolos, os anciãos, em defesa da igreja de Cristo. Glória a Deus por isso, não é verdade? Foi assim no Concílio de Jerusalém, por exemplo. Eles estavam lá, era um tipo de julgamento a respeito das questões. Eles ainda queriam que nós continuássemos guardando sábados, cumprindo festas do Antigo Testamento. Eles ainda queriam que nós estivéssemos nos circuncidando. Misericórdia, Deus! Graças a Deus que Deus iluminou os presbíteros e eles ensinaram corretamente ali sobre como era que a igreja tinha que seguir, né? Olha que benção, que maravilha. Vale destacar que a função do presbítero não mudou nos dias atuais. Olha só como o apóstolo Paulo aconselhou o jovem pastor Timóteo. Ele diz: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja em tempo ou não seja em tempo. Ah, mas ninguém quer te ouvir. Pregue, procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda paciência. Com toda paciência. Essa prática continua sendo realizada pelos presbíteros. Olha, a vida de presbítero não é fácil. Não é fácil, ok? Vocês tiveram uma atividade aí, ó. Complete o versículo abaixo, utilize a versão bíblica nova tradução linguagem de hoje. Aí a resposta é de 1 Timóteo 3:2. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas e ter capacidade para ensinar. Então, eles são um exemplo a ser seguido. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz: os que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente quem se dedica na pregação e no ensino da palavra. Assim, são os presbíteros que zelam pelas nossas vidas. Eles têm um cuidado pelas nossas vidas, cumprindo todo o trabalho que é entregue nas suas mãos. Logo, os presbíteros eles devem ser valorizados e devem ser reconhecidos pelo rebanho, ok? Você deve olhar e falar: ô presbítero, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Como vai? E a sua família? Mas não para você ser uma pessoa bajuladora, mas porque eles realmente trabalham pelo Evangelho de Cristo. Eles cumprem um cargo muito elevado. Obreiros fiéis eles são. Os presbíteros eles vêm trabalhando em favor do reino de Deus junto com outros obreiros. Eles se esforçam. Eles entregam as suas vidas por amor a Cristo. Quando você olha para a vida de um pastor, de um presbítero, você vê a obra de Cristo ali, né? Eu já tive muitos pastores. E vários deles, eles morreram literalmente, alguns inclusive, por amor à obra de Deus. Eu já vi pastor sendo maltratado, pessoas falando mal da vida dos pastores. Isso é completamente incoerente.
Você não pode ficar ouvindo pessoas falando mal do seu pastor, do seu presbítero e continuar naquela conversa. Se alguém estiver falando mal de um líder, de alguém que Deus colocou ali, você deve tampar os seus ouvidos, você deve fugir dessa conversa. Você deve orientar, olha, não podemos falar mal dos pastores, ok? Embora cada igreja tenha o seu pastor local, o Novo Testamento mostra que a direção da igreja não era conduzida por apenas uma pessoa. O presbítero sempre foi um cargo de apoio da liderança, trabalhando incansavelmente para o bem do corpo de Cristo, corrigindo, organizando, administrando e supervisionando naquilo que precisar. Olha quanto trabalho, né? Eles são obreiros zelosos. Você não acha que esses bons exemplos devem ser seguidos? É claro que devem ser seguidos. Sempre que temos pessoas zelosas pela igreja do Senhor e dedicadas a investir tempo em favor do bem de todos, devemos tê-las como exemplo de fé a ser seguido. O próprio apóstolo Paulo, ele disse para nós na sua carta em 1 Coríntios 11:1: sigam o meu exemplo, assim como eu sigo o exemplo de Cristo. Certamente os anciãos ou os bispos, os presbíteros, né? Eles foram exemplos de coragem, fé e de dedicação. E devem ser imitados. Se quisermos servir bem a igreja do Senhor, nós temos que aprender com cada um deles. Quer seguir aí o exemplo, né? Quer desenvolver os seus talentos, os seus dons. Ah, Abraão, mas eu não faço nada. Você tem que fazer alguma coisa. Ninguém é inútil na casa de Deus, ok? Siga os exemplos, siga as pisadas dos nossos presbíteros. Conclusão: o cargo de presbítero exige muita responsabilidade e bom testemunho. Quem se dedica a essa função muitas vezes é mal interpretado. Mas a verdade é que a igreja do Senhor precisa de pessoas aptas para ensinar e aconselhar os pastores em situações difíceis. Nós devemos orar pelos nossos presbíteros. Eles também precisam de pessoas aconselhando os presbíteros. Eles precisam de outras pessoas. E na nossa igreja nós temos esses tipos de pessoas. Nós temos pessoas que aconselham, pessoas que estão ali ao redor, né? É chamado de o conselho da igreja. Nós temos pessoas ali que orientam eles. São pessoas que estão ali orientando. Mas o principal de tudo, que orienta os nossos pastores, é Deus. É o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem o controle da sua igreja nas suas mãos. Então, nós terminamos a nossa aula de hoje. Que maravilha nós estarmos aqui estudando sobre essa lição. Eu aprendi muito com a palavra de Deus. Eu espero muito que você também tenha aprendido. Mas agora eu te convido para você estar ofertando na casa de Deus. Aqui embaixo estão aparecendo os meios para nós estarmos recebendo ofertas, né? Para nós estarmos recolhendo e entregando na casa de Deus. Por quê? Nós precisamos de recursos. Nós estudamos agora, os nossos pastores, nossos presbíteros, evangelistas, eles cuidam do dinheiro também. Por quê? Porque eles colocam outras pessoas para administrar, o diácono, para comprar ali o papel higiênico, para comprar o papel toalha, para comprar o banco, o ar-condicionado, o ventilador, o teto, pagar o aluguel, a energia. Então, essa câmera que está me filmando, o salário da irmã que edita, tudo isso, irmãos, é com muita alegria que nós devemos ofertar. É com muita singeleza de coração. Por quê? Porque nós estamos ofertando para a casa de Deus. Então não tire uma oferta qualquer, R$1. Não, se você pode contribuir com mais, contribua com 10, com 20, com R$30. A palavra de Deus diz que Deus irá retribuir 100 vezes mais aqueles que contribuírem na casa de Deus. Nessa vida, contribulações, e na outra terá a vida eterna. Não estou dizendo que você está comprando a sua salvação. Eu estou querendo dizer que se você é um salvo,
se você realmente é uma pessoa salva, você irá contribuir com alegria. Não somente aquilo que lhe é pedido, mas além daquilo que lhe é pedido. Amém? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Olha, nós estamos encerrando a nossa aula hoje. Que alegria que vocês tenham aprendido. Mas principalmente que vocês saibam que o nosso maior exemplo de fé a ser seguido é o do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele nos convida. Ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é Jesus Cristo que nos alivia. Os nossos presbíteros, pastores, eles nos indicam a Cristo. Eles nos diz aonde está Jesus. Ele nos leva até a Cristo, mas nós devemos seguir a Cristo, né? Através da direção dos nossos pastores, nós devemos estar indo atrás de Jesus. Nós devemos estar orando a Jesus Cristo. Nós devemos estar seguindo a Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é somente por Jesus Cristo que nós vamos até Deus. Certo? Então, Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo. Mas os nossos presbíteros, vocês podem ter certeza, eles seguem a Jesus Cristo de perto. Então, eles conhecem a Jesus Cristo. Entende? Vocês também precisam conhecer a Jesus Cristo. Necessitam. Eu, Abraão Pereira de Souza, eu só conheço a Jesus Cristo, você sabe por quê? Porque eu tive vários pastores. Não tem outro meio, outro caminho. Deus, ele escolheu os pastores, os presbíteros para pregar a Jesus para nós. Se eu não estivesse numa condição de ouvinte a palavra dos meus pastores da antiguidade, há muito tempo atrás, né? Eu não estaria aqui hoje. Eu já tive muitos pastores, muitos presbíteros, e eu honro a cada um deles até hoje. Quando eu vejo todos eles, o meu coração se alegra com sinceridade. Todos eles. Quando eu vejo eles, eu, pastor, paz do Senhor, e eu tenho uma grande alegria de cada ver eles. Por quê? Porque foram eles que me ensinaram os caminhos de Deus. Eles que me ensinaram a obediência. Foram eles que me ensinaram como é que é Jesus. Eles que me ensinaram como que é para ler a Bíblia. Foram eles que me ensinaram como que é para mim orar, como que é para me arrepender dos meus pecados. Foram eles que me ensinaram como que eu tenho que obedecer a Cristo acima até mesmo da minha própria vida.
Como que eu tenho que amar a Jesus acima do meu próprio eu, acima do meu próprio querer, acima dos meus próprios desejos, vontade? Né? Que você siga, minha cara pré-adolescente, meu pré-adolescente, amigo, caro pré-adolescente, siga os exemplos dos nossos pastores. Não faça com que eles sofram ensinando, mas obedeçam com boa vontade. Para de ser desobedientes em nome de Jesus Cristo. Eu falo isso com muito temor, porque eu sei que se vocês forem desobedientes aos presbíteros que Deus ele elegeu hoje para estar na casa de Deus, amanhã vocês não estarão no reino de Deus. A palavra de Deus ela diz claramente que aqueles que são desobedientes aos presbíteros, aos pastores que zelam pelas nossas vidas, eles não herdarão o reino dos céus. Então eu quero que vocês estejam nos céus. Então obedeçam, zelam pelas suas próprias vidas os nossos pastores. Então vocês também tenham zelo pelas suas próprias vidas. Querem ser pessoas que vão para o reino de Deus? Ouçam seus pastores. Amém? Que vocês se arrependam dos seus pecados, que vocês orem a Cristo, que vocês confessem os seus pecados aos seus pastores e que vocês se arrependam em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa aula, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor, Pai, é o nosso pastor e de nada nós temos falta. Porque o Senhor, Pai, nos orienta a caminhos, Pai, de águas tranquilas. O Senhor refrigera a nossa alma. Que o Senhor, Pai, continue nos guiando em nome de Jesus Cristo. Que possamos, Pai, seguir uma vida de obediência, uma vida, Pai, de amor aos nossos líderes. Que não venhamos, Senhor, estarmos saindo da direção deles, mas que possamos, em nome de Jesus Cristo, estarmos debaixo das suas orientações. Sabendo, Pai, que eles nos amam, que eles entregam as suas vidas em amor a nós, Pai. Senhor, abençoe as forças deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que elas sejam renovadas, que o Teu Espírito Santo esteja continuamente sobre as suas vidas. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, venha estar, Senhor, ajudando-os em nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada um dos nossos pré-adolescentes. Em nome de Jesus Cristo que eu oro, Pai, e agradeço por tudo. Amém. Até a próxima. Tchau. Deus abençoe você e a sua vida. Um grande beijo. Até a próxima.